Ok, já estamos gravando, Welton. Mário, você quer que eu leia ou você acha melhor você ler? Ler, fique à vontade para ler. Então vamos lá, eu vou voltar aqui para a tela que eu estava. Então aí está na Almeida Revista Corrigida, 1 Coríntios 13. Diz assim: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, não folga com a verdade, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Essa versão que nós lemos, ela é mais antiga em português, onde o amor aparece como caridade. Eu, particularmente, gosto mais dessa versão que fala caridade, porque amor hoje está uma palavra muito gasta, né? Gastou-se muito a palavra amor. Até mesmo hoje uma relação sexual é mencionada como fazer amor. Então o cara faz amor com uma prostituta, depois ele faz amor com outra prostituta, mas ele não amou nenhuma delas. Não teve nenhum amor envolvido nisso, foi só prostituição, foi só dinheiro. Então a palavra caridade, ela expressa melhor o tipo de amor que é o amor desinteressado. É o amor que você dá sem esperar nada em troca. Isso é caridade, né? A gente fala que uma pessoa caridosa é uma pessoa que dá muitas esmolas, ajuda muita gente, tudo totalmente de graça, totalmente sem esperar um retorno.
Então, é uma palavra interessante para a gente meditar às vezes, usar. Às vezes é bom você usar um outro termo numa passagem para entender melhor qual é o pensamento do Espírito de Deus ali. Aqui no capítulo 13, um outro ponto bem importante é nós entendermos que o capítulo 13, obviamente, é a continuação do capítulo 12, que, por sua vez, é a continuação do capítulo 11, onde foram dadas instruções a respeito da ceia do Senhor. E no capítulo 10 também se falou do corpo de Cristo, e falou-se do cálice e do pão. E no capítulo 11 falou-se do pão e do cálice, inverteu a ordem, porque para você chegar no capítulo 11, você tem que passar pelo capítulo 10, que fala primeiro do sangue, da representação do sangue, que é o vinho, e depois do corpo, do pão, que representa o corpo de Cristo. E quando entramos, então, no capítulo 11, quando celebramos a ceia do Senhor, é primeiro o pão que é mencionado, pelo qual damos graças, e depois o cálice, que damos graças, que representa o sangue de Cristo. Uma pessoa, para chegar no corpo, ou para chegar na ceia do Senhor, ela tem que ser convertida. E a conversão, ela tem que passar primeiro pelo sangue de Cristo, para depois fazer parte do corpo. 1 Coríntios capítulo 10. Uma vez parte do corpo de Cristo, ela pode, então, celebrar a ceia do Senhor, recordando o Senhor morto no pão, né? A recordação é o pão, representa o Senhor na morte, sempre lembrando que o Senhor não falou assim, fazer isso em memória dos seus pecados. Então, a ceia do Senhor não é um momento para nós nos lembrarmos dos nossos pecados. Ou fazer isso em memória da sua salvação. Também não é o momento. A gente sabe que a morte de Cristo, o sacrifício dele representa a nossa salvação. Mas não é o momento. Fazer isso em memória de mim. Agora sim. Então, ali nós estamos lembrando a pessoa do Senhor Jesus Cristo na sua morte, representadas pelo pão e pelo vinho, um separado do outro, porque na morte o sangue fica separado do corpo, como ficou o sangue do Senhor. Sempre lembrando que o sangue que nos purifica dos nossos pecados não é o sangue que saiu da sua testa quando colocaram uma coroa de espinhos. Não é o sangue que saiu das suas costas quando ele foi açoitado. Não é o sangue que saiu das suas mãos e dos seus pés quando foram pregados numa cruz. É o sangue que saiu do seu lado. Não é o sangue de Cristo vivo que nos purifica dos nossos pecados. É o sangue do Cristo morto, quando o soldado enfiou uma lança no seu lado e saiu ali sangue e água. Né? Então, sempre lembrando isso, porque muita gente pensa que o sangue é o sangue em geral das feridas dele, do sofrimento, e nada disso. É o sangue de Cristo morto. Ele sofreu o juízo de Deus vivo, ao contrário dos que morrem nos seus pecados e vão sofrer o juízo de Deus depois da morte. Ele não. Ele foi julgado por Deus por causa dos nossos pecados, ele foi feito pecado ali na cruz e julgado por Deus ainda vivo, em vida. Ninguém jamais terá essa experiência que ele teve, de sofrer em vida, pelos pecados. Ele sofreu, não pelos pecados dele, mas pelos nossos pecados. Uma outra coisa agora, chegamos então no capítulo 13, é o capítulo que fala do amor ou da caridade, como está em algumas versões. Um outro ponto também a ser lembrado é que, muito provavelmente, o Renato Russo não entendeu o que ele estava cantando, porque ele fez uma canção muito famosa, né, baseada no capítulo 13 de 1 Coríntios, mas ele fez, provavelmente, não dá para perguntar para ele agora, porque ele morreu. Muito provavelmente ele fez pensando no amor entre um homem e uma mulher, no amor humano, que normalmente é o que as canções falam, né? As canções românticas falam. Então,
esse capítulo aqui, ele não é especificamente a respeito do amor humano ou do amor natural entre duas pessoas, ou entre pai e filho, ou qualquer coisa assim. Ele vem na sequência dos capítulos anteriores. Ceia do Senhor, corpo de Cristo no capítulo 10, ceia do Senhor no capítulo 11, a manifestação dos dons no capítulo 12, a cola agora, o adesivo que vai juntar tudo isso, quando chegaremos no capítulo 14, que ele dará as instruções para uma reunião da igreja, da Assembleia. Então, todo esse conjunto está falando da igreja e dos dons e suas manifestações na igreja. Então, esse amor aqui é o amor relacionado às manifestações dos dons na igreja, no corpo de Cristo e, particularmente, na Assembleia local, quando reunida ao nome do Senhor. Então, aqui, ele vai, é como se fosse um parênteses, né, esse capítulo 13, porque ele falou, em particular, dos dons, das manifestações, no capítulo 12, e agora, para juntar, vamos dizer assim, a energia da manifestação desses dons, ele vai falar o combustível, qual é? O amor. Mas é o amor não no relacionamento humano com a esposa. Embora você possa também ler, acha bonito, tal, escrever um cartão para sua esposa, no versículo de 1 Coríntios 13, não tem problema nenhum. Mas entenda que aqui é o amor no exercício dos dons dados à igreja. Ok? Então, ele vai, nos primeiros 3 versículos, primeiro versículo, ele vai dizer, ele vai mencionar o que falamos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. São coisas que batem uma na outra, né? Uma coisa que bate na outra faz barulho só. O metal que soa, o sino que tine, são coisas que batem e fazem barulho. Então, qualquer atividade sem amor, pensa em algo batendo e fazendo barulho. No versículo 2, primeiro ele mencionou o que eu falo, o falar. A minha maneira de expressão, o falar. No versículo 2, o que eu tenho, aquilo que eu possuo. Então ele vai, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E no versículo 3, ele vai falar do dar ou fazer algo, né? Falar, ter e fazer. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aí no versículo 4 em diante, ele vai falar as características desse amor. Mas voltando ao versículo 1, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o sino que tine, ou que retine, em algumas outras versões. Repare que aqui nós temos uma maneira de redação, eu não sei que tempo que é esse, não estudei geografia, direito, ainda que eu falasse. Quando eu digo assim, ainda que eu fosse presidente dos Estados Unidos, será que alguém que me escutar vai falar assim, rapaz, o Mário é presidente dos Estados Unidos. Ainda que eu tivesse uma Ferrari na minha garagem. Oi, o Mário tem uma Ferrari na garagem dele. Ainda que eu tivesse viajado pela Lua, por Marte, por todos os planetas do Sistema Solar. Uau, ele passou a NASA. Qualquer pessoa sensata, inteligente, vai perceber que eu estou falando
Eu estou dizendo essas coisas não como afirmações, mas como suposições. Ainda que eu falasse. No versículo 2, ainda que eu tivesse. No versículo 2 também, ainda que eu conhecesse. Ainda que eu tivesse toda a fé. Versículo 3, ainda que eu distribuísse minha fortuna, que eu não tenho, para ser sustento dos pobres. Ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, o que eu não pretendo fazer. Então, uma pessoa com mínimo de percepção vai entender que Paulo não estava fazendo nada disso. Ele estava colocando suposições. Aí vem e fala assim, irmão, como é que eu faço para falar a língua dos anjos? Eu pergunto, quem na Bíblia que você viu falando língua dos anjos? Paulo diz lá que ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos. Não foi isso que ele disse. Ele fez uma suposição. Porque você também quer entregar seu corpo para ser queimado? Porque você quer ser que nem Paulo, então, e assumir que ele estivesse falando coisas que ele fazia, né? Você vai ter que dar toda a sua fortuna, entregar o seu corpo para ser queimado, ter dom de profecia e conhecer todos os mistérios de toda a ciência, ter toda a fé, a ponto de transportar os montes. Suposições. Ninguém fala a língua dos anjos. Ninguém. Mesmo porque, se você quisesse escrever e publicar um dicionário de língua dos anjos, você não teria fonte em que se basear. Quando alguém vai para uma tribo remota, escreve lá uma gramática, um léxico, um dicionário das palavras daquela tribo que ela usa, tal, é porque o cara escuta o que os índios falam, a língua dos índios, vai escrevendo e depois vai tentando entender, conversando com os índios, tal, tentando entender, até ele traduzir, como foram feitas as traduções das Bíblias para muitos idiomas. E tem situações até que é até estranho, né? Teve um missionário no Equador e quando ele foi traduzir a palavra fé, não tinha nada no vocabulário daquela tribo, onde ele estava morando, onde ele estava trabalhando, não tinha nada que expressasse a palavra fé, como nós a conhecemos. Então ele ficou quebrando a cabeça, como é que ele podia usar um termo que representasse a fé. Aí ele percebeu que os índios moravam todos juntos, numas ocas grandes, né? Aquelas ocas bem grandonas, como os índios aqui no Brasil, na Amazônia também. Então, ele percebeu que elas por dentro tinham aquelas varas, aqueles troncos, né? Iam até em cima e seguravam toda aquela estrutura, eram muitos deles. E à noite, o que os índios faziam? Eles amarravam as suas redes naquelas varas, naqueles troncos. Mas eles não amarravam perto do chão, eles subiam e amarravam lá em cima, juntando dois troncos daquele. Por que eles faziam isso? Porque ficar muito perto do chão, você podia virar janta de onça, né? Porque não tinha uma porta trancada, tal. Era palha fechando tudo. Então, eles amarravam alto para não serem atacados por animais selvagens, não ter perigo de um animal pegá-lo. Eles amarravam a rede, subiam naquele pau e dormiam lá em cima na rede. Mas aí ele percebeu o seguinte também, eles tomavam muito cuidado, porque alguns daqueles paus não eram seguros, eram meio mambembes, estavam meio podres já, né? Então, eles evitavam esses. Aí ele pegou e transformou a palavra fé em fé em Jesus, em amarrar a rede em Jesus. Aí os índios entenderam o que era ter fé em Jesus, amarrar a rede em Jesus, porque é o único pilar firme que não vai deixar você cair, não vai fazer com que você vá parar no chão, né? Então ele começou a usar esse termo, amarrar a rede de Jesus, para a palavra fé. Então os tradutores têm que rebolar para poder encontrar a melhor maneira de expressar as palavras. Então, não seria impossível alguém citar uma palavra dita por um anjo. Alguém consegue citar uma palavra? Não tem. Não tem nenhuma. Talvez alguém fale assim, mas aquela frase
escrita na parede lá do palácio do rei, ali não é a linguagem de anjo, ali é uma linguagem, é uma língua, é um idioma antigo que foi escrito aquilo, pelo menos no meu entendimento foi um idioma antigo. Porque todas as vezes que os anjos se comunicam com os humanos na Bíblia, eles nunca usaram língua de anjos. Eu nem sei se anjo usa alguma língua em especial. Os idiomas, as línguas foram dadas aos homens. Então, muito provavelmente, os anjos conseguem falar todas as línguas, todos os idiomas. E se um anjo aparecia para Moisés ou para Abraão, ele falava hebraico. O anjo que apareceu para Maria falou hebraico. Então, eles falavam hebraico, porque era a língua que os pessoas... Eles não iam falar uma língua e a pessoa tem que fazer um curso na internet para entender o que ele estava falando. Não faria sentido isso, né? Então, qualquer pessoa que esteja querendo falar língua de anjos é procurar pelo em ovo, não vai encontrar, é procurar chifre em cabeça de cavalo, não vai encontrar também, é perder tempo. E se alguém falar que fala a língua dos anjos, vai estar justamente fazendo aquilo que esse capítulo inteiro vai dizer para não fazer, o que é? Exercitar um dom para se exibir. Esse é o assunto do capítulo, né? Desse capítulo e também do próximo. Então, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, Paulo falava muitas línguas dos homens, né? Paulo era um homem versado em várias línguas, ele devia falar pelo menos o hebraico, claro, ele devia falar o grego, muito provavelmente ele falava o latim, que era a língua dos romanos, que dominavam a terra, e na cruz você tinha aquela frase: "Esse é o rei dos judeus", escrito em hebraico, latim e grego. O grego era a língua, como se falasse inglês da época, né? Era a língua usada internacionalmente. Quando as pessoas viajavam de um país para o outro, eles provavelmente usavam o grego para se comunicar, porque era uma língua mais conhecida, mais antiga e mais conhecida de diferentes nações. Então, esqueça o cara que quer falar a língua dos anjos, porque ele está delirando. Isso é um delírio. É uma pessoa que ele quer aparecer, ele quer se exibir. Então, ele fala a língua dos anjos. Agora, mais uma historinha. Tem um livro de um autor brasileiro, eu acho que é um autor brasileiro. Fizeram até um filme. O Homem que Falava Javanês. O Homem que Falava Javanês. É interessante a história do livro, porque havia uma embaixada, havia na Inglaterra, eles precisavam mandar uma pessoa para Java, para a ilha de Java. Ilha de Java é aquela que teve um vulcão, né, que quase destruiu a ilha toda uma vez. Eles precisavam mandar alguém para a ilha de Java, para ser lá o embaixador da Inglaterra em Java. Eu acho que é mais a história, versão minha, ok? Embaixador da Inglaterra em Java. Então, eles puseram um anúncio no jornal da Inglaterra: precisa-se de alguém que fale javanês. Aí tinha um carinha lá desempregado, que não sabia nada, não tinha profissão nenhuma, fazia um servicinho aqui, outro ali e tal, quebrava galho e tal, e fazia bico. Aí ele viu no jornal: precisa ser alguém que fale javanês. Ele não falava nem a língua dele corretamente. Aí ele falou: vamos lá. Chegou lá, só tinha ele na sala de espera para ser entrevistado. Aí eles chamaram, ele entrou, aí fizeram uma reunião, perguntaram sobre ele e tal. Você sabe falar javanês? Opa, sou fluente em javanês. Então fala javanês. Aí ele começou, aí um olhou para o outro, né? Tá bom, então. Está contratado. Porque ninguém ali sabia javanês, então acharam que ele estava falando javanês. Então, esse foi o golpe que ele aplicou para conseguir emprego. Então, se alguém falar que fala a língua dos anjos, pode começar... Talvez o seu bebê fale em língua dos anjos, mas você não. Eu tenho certeza que não fala. Que se alguém disse para você, se o pastor da sua igreja disse que fala a língua dos anjos, é melhor separar e dar dinheiro para ele. E ainda que tivesse, versículo 2,
ainda que tivesse o dom de profecia, é claro que o dom de profecia foi dado. Nós temos na Bíblia 5 dons de Cristo, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Isso em Efésios 4, você encontra esses 5 dons. Desses 5, nós só temos hoje 3. Então, esse dom de profecia aqui poderia estar se referindo à profecia no sentido de ministrar. Não exatamente o dom de profecia de que Paulo, por exemplo, tinha, os apóstolos, os profetas do Novo Testamento tinham. Mas provavelmente no sentido de ministrar, porque ele fala em seguida, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Então, falar sobre muitos assuntos da palavra de Deus, do conhecimento de Deus e tudo mais. Ainda que tivesse, mas não quer dizer que tinha. E ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes. Então, alguém que chegar e falar assim, não, eu falo a língua dos anjos, então tá bom. Tá vendo aquela montanha ali, ó? Carrega ela também, porque se você tem o dom de falar a língua dos anjos, você vai ter também esse dom essa fé que é capaz de transportar os montes. É claro que isso aqui, ele está fazendo as suposições para dizer, mostrar o seguinte, que ele não teria tudo isso, ele não era tudo isso. Ainda que, né, se não tivesse amor ou caridade, no primeiro versículo ele falou, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E no versículo 2 ele fala, se não tivesse amor, nada seria, não seria nem como o metal que soa. Se ele alegasse ter o dom de profecia, conhecedor de todos os mistérios sobre a ciência, e tivesse toda a fé de maneira a transportar os montes. Sem amor, isso, valor igual a 0. Aí no versículo 3, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. É interessante que quando Elon Musk, bilionário, né, o cara mais rico do mundo, comprou o Twitter por 52 bilhões, eu acho que eu não imagino quantos zeros você precisa para escrever isso. É gastar uma caneta Bic inteira só para escrever 52 bilhões de dólares, né? Aí teve uma deputada, não sei se era deputada, acho que é deputada, uma deputada que reclamou lá no Twitter, falou assim, com esse dinheiro ele poderia acabar com a fome no mundo. Aí o outro comentou embaixo assim, você tem que falar isso para o cara que vendeu, porque ele já não tem esses 52 bilhões, ele entregou para o cara que vendeu. É ele o dono dos 52 bilhões, fale para ele. Não reclama do que comprou. Não reclame do que vendeu, reclame do que comprou. Que o dinheiro está com ele agora, né? Assim, se bem que essas transações não envolvem dinheiro, né? Não é dinheiro, moeda. Muitas vezes tem ações envolvidas, tem um monte de coisa que tem esse valor todo. Mas ela estava reclamando, né? Então, essa é uma ideia também tola, totalmente tola, né? Você achar que se você pegar bilhões e distribuir para o mundo inteiro, você acaba com a fome do mundo. Não acaba. Não acaba. Se você pegar e distribuir uma fortuna imensa, incalculável, em partes iguais para todas as pessoas do mundo, amanhã, um dia depois, você tem gente rica e gente pobre. Por quê? Um pegou a parte dele e torrou. O outro pegou a parte dele e investiu. E criou mais riqueza, criou mais dinheiro. É isso. Não adianta dar dinheiro para as pessoas não sabem fazer com dinheiro. Eu não saberia fazer com 52 bilhões. Se o Elon Musk batesse na minha porta e falar, Mário, vou te dar 52 bilhões, eu falo assim, pode ir embora, cara. Não me traga esse problema aqui, senão a deputada vem aqui depois pedir o dinheiro para mim, eu não vou saber como dar esse dinheiro. Não cabe na minha casa tudo isso. Então, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, ou seja, ele está falando aqui de
de se sacrificar, de se transformar num mártir queimado, porque muitos cristãos estavam sendo queimados quando ele escreveu isso aqui, não é? Se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Resumindo aqui, o resumo da obra é o seguinte: se você utiliza os dons que Deus deu a você sem amor, se você faz isso para promoção, para querer aparecer, para se achar melhor que os outros, para se medir com outros irmãos, para assumir uma posição mais elevada, para qualquer coisa que diga respeito a você, não vale nada. Zero. Porque o dom é exercitado por amor para com o próximo, para com o seu irmão. Paulo vai falar isso no capítulo 14, quando ele vai falar das línguas, ele vai deixar muito claro que se não tiver intérprete, você não está edificando ninguém. Quem que está edificando? Você começa a gritar lá no meio de uma reunião da igreja, e aí? Quem saiu dali edificado? Ninguém. Então, por que você fez isso? Para se exibir? Eu falo em línguas, eu falo em línguas. Eu vou até contar uma experiência que eu tive muitos anos atrás. Eu morava ainda em São Paulo. E aí eu conheci um irmão em Cristo, né? A gente começou a almoçar juntos. Comia todo dia num restaurante popular ali que tinha perto da Avenida Paulista. Aí ele falou, eu estou indo numa reunião aqui na Avenida Paulista. Eu falei, mas é alguma igreja? Ele falou, não, é num apartamento, são irmãos que reúnem sem denominação e não sei o quê. Eu falei assim, queria conhecer esses irmãos, né? Então vamos lá, hoje tem a reunião. Tá? Então fui eu lá. Aí subi lá no apartamento, era um prédio na Avenida Paulista. Cheguei lá, quando entrei, sentei na sala, né? Tem várias cadeiras na sala, assim, que colocaram para as pessoas. Eu dei uma olhada em volta, eu olhei, eu já saquei quem é que ia profetizar. Tinha uma senhora, tinha uma mulher, né? Toda produzida, maquiada, com um vestido de cetim azul turquesa, brilhante. A mulher era uma lâmpada no meio da sala, a mulher. Ela não deu outra, né? Era ela. E aí não tinha um pastor, tinha três que se revezavam para falar de si mesmos. Então o cara ia lá na frente e falava assim, este ano eu pretendo publicar um livro. Não, pensando melhor, eu pretendo publicar 3 livros. Eu quase falei, amigo, quantos livros você já publicou? Porque assim, pretender publicar, eu também. Eu pretendo subir o Monte Everest a semana que vem. Então você percebia que era tudo exaltação própria. Mas ali eu estava ali já arrependido, né, de ter aceitado o convite daquele irmão, que eu fui achando que ia fazer contato com irmãos interessados em congregar somente ao nome do Senhor. Mas não era. Era uma igrejinha daqueles 3 homens lá. Ainda bem, eu acho que nem pediram dinheiro, sabe? Ou se pediram, eu lembro que eu não dei, não. Eu não lembro de ter dado dinheiro nenhum ali. Mas eu queria sair, mas só se eu pulasse, né? Não sei que andar, que estava no andar alto, só se eu pulasse, mas aí não ia resolver o meu problema. Aí, vamos orar. Todo mundo ajoelhou nas cadeiras assim, eu estou lá, escutando aquela confusão, porque não era uma oração 1 a 1, era uma confusão, todo mundo gritando, todo mundo falando ao mesmo tempo. Como dirá o amém alguém que não entende o que está falando? Nós vamos ver isso no capítulo 14 de 1 Coríntios. Né? Como o indouto diz o amém se ele não entende o que vocês estão falando? Né? Então, aquela balbúrdia toda, eu lá quietinho, na minha, né? Ai, Senhor, o que eu fui fazer? O que eu vim fazer aqui? Ai, que arrependimento. Se arrependimento matasse, iam ter que tirar um cadáver daquele apartamento. Eu estava ali, de repente, eu senti 2 mãos na minha cabeça. Pum! Falei, pronto. Olhei para o canto do olho, não deu outra, né? Já vi um pano de cetim brilhante. Acho que é cetim aquele pano que é brilhante, né? Porque ele tinha uns apliques também, umas coisas assim,
grandes, de tipo daquele tecido de véu, eu não sei como é que chama o tecido de véu, tem um nome, aquilo, não é cetim, é outra. Então, cetim por baixo e por cima tinha aquele negócio de véu, tudo azul turquesa. Senti aquela mão na minha cabeça, daqui a pouco, meu servo, eu vos digo! E pronto. A mulher ficou possuída aqui, né? Aí começou a falar um monte de coisa. Tem uma grande obra para ti. Não tinha nem internet na época. Como é que ela sabia? Então, começou, olha, eu me arrependi amargamente, fui embora depois, estragado, né? Porque você vai num lugar desse, fica estragado. Você vê que não tem nada a ver, é exaltação humana. E a profetisa lá vai de um a um, pondo a mão na cabeça e falando que tem uma grande obra. Todo mundo ali tem uma grande obra. É tipo alimento para carne. Eu chego para você e falo, tem uma grande obra. Deus está revelando que ele tem uma grande obra para você. Meu, eu já fui de religiões espiritualistas. O espiritismo faz a mesma coisa. O cara pega no espiritismo, quando morre alguém famoso, eles correm lá e já traz uma revelação lá, uma carta psicografada do além. O carinha está dizendo que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que fez a viagem foi tranquila, não teve problema na alfândega, nenhum para passar com os bens, está tudo bem. Pronto, aí ele já pega a família do rico. Muitos ricos que perderam algum ente querido foram agarrados pelo Espiritismo com essa carta psicografada, supostamente de um espírito, do espírito do falecido, que não é vinda de um demônio, quando não é da invenção do carinha que rabiscou a carta, não é? Mas uma outra maneira que também o Espiritismo faz é chegar para você, assim, conversando com você, e falar assim, eu estou sentindo que você é médium. Você precisa desenvolver a sua mediunidade. Passe lá na nossa reunião, no Centro Espírita, para você desenvolver a sua mediunidade. Então, você está desempregado, você está pior, você está na Rua da Amargura, não tem nada, não tem nenhuma vantagem, não tem nenhum predicado que possa atrair as pessoas. De repente, alguém fala que você é médium. Opa! Não é bem médico, mas parece médium. Médium para médico é quase duas letrinhas, né? E aí você fica cheio de si. Aí você entra lá e vão encher sua bola e você vai achar que é alguma coisa. O mesmo truque é feito também nessas igrejas protestantes, onde tem os cargos. Quem conhece esses sistemas sabe que tem lá diretora de louvor, diretor de evangelismo, diretor de não sei o quê, presidente disso, presidente daquilo, diretor disso, diretor daquilo. Todo mundo tem algum cargo lá. Então, o cara, na vida, do dia a dia dele, ele é abaixo do capacho da empresa onde ele trabalha. Mas na igreja ele é presidente de alguma coisa. Presidente dos guardadores de carro. Fica lá guardando os carros. Usa, presidente, né? Até uma plaquinha no peito. Isso é tudo carne. Basta um pouco de bom senso para perceber. Então, a pessoa que usa de dons na igreja para exaltação própria, falar a língua dos anjos, conhecer todos os mistérios de toda a ciência, mover montes pela fé, distribuir toda a fortuna, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado. Tudo isso de nada vale. Se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, o assunto aqui é o amor usado no exercício dos dons. Aí ele vai explicar o que é o amor, ou as qualidades, ou as características do amor. Primeiro, o amor é sofredor. E ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer, porque se você tiver que dar os seus bens para alguém, você vai sofrer com isso uma perda, né? Você vai diminuir a sua conta bancária.
Eu vou dar o meu Camaro, por exemplo. Então você sofre de alguma maneira. O amor é sofredor, mas o amor é benigno, ele faz o bem. O objetivo do amor é fazer o bem. O amor também não é invejoso. Ah, ele tem um dom, eu não tenho. Eu queria ter aquele dom que eu não tenho. Não. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência. O amor não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então, essas são as características de quem ama. De quem ama. Pensa em alguém que que alguém que faz o bem, alguém benigno, alguém que não tem inveja, não tem sentimentos de inveja, alguém que não trata os outros de maneira leviana, ou os assuntos da Bíblia também de maneira leviana, que aqui está falando do amor, do exercício dos dons, né? Eu acho que, por exemplo, uma maneira de você lidar com as coisas de Deus com leviandade, deixa eu ver se uma outra versão fala usa um termo diferente aqui. O amor não há de ciúmes, o amor não se ufana. É diferente esse daqui. Não se jacta, na versão brasileira. Na versão Ave Maria, a caridade não é orgulhosa. Talvez essas versões estejam falando de uma maneira melhor, o versículo 4 aqui. Ao invés de leviandade, né? A outra aqui fala, a caridade não é orgulhosa, a Bíblia de Jerusalém. A caridade não é arrogante. A versão brasileira não se jacta, não se soberbece. A versão da CNBB não se incha, não é presunçoso, nem se incha de orgulho. A versão do Darby, versículo 4, o amor não é insolente e agressivo. E não se vangloria, seria uma maneira de colocar também. Então, tudo isso aqui é o amor. É o amor, a maneira de morrer, de amar, né? Mas dentro, mais uma vez, repetindo, dentro da aplicação e do exercício dos dons na igreja, porque esse é o assunto de todos esses capítulos que nós estamos vendo aqui de 1 Coríntios. No versículo 6, não folga com injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu vi uma explicação interessante desse aqui, tudo espera. Eu estava lendo um comentário aqui no meu smartphone. Por exemplo, quando fala que o amor é benigno, ele comenta o amor é paciente no versículo é que muda aqui a tradução, eu não acho. Ele fez é sofredor, é benigno. Deixa eu ver se tem alguma das... é no versículo 4, na versão atualizada. O amor é paciente. É paciente. O autor aqui, ele fez uma comparação com a pessoa que tem sarna, lá em Levítico 21, versículo 20. Uma pessoa que sofresse de sarna não podia atuar no santuário, no templo. Por quê? Porque a sarna dá coceira.
Então, uma pessoa com coceira é uma pessoa que não fica quieta. Não fica quieta. Então, o amor é paciente. Então, nas relações ou no exercício dos dons, você não pode ter coceira. Quando você pensa que numa reunião da Assembleia, na hora de ministrar, fala em 2 ou 3, os outros julguem, né? Você já chega, antes de, não espera ninguém falar, você já sai falando, atropelando, e o outro está falando, você corre, passa por cima dele e tal. Isso é ter coceira, isso é sarna para se coçar. Então, não é a maneira de você ministrar numa reunião da Assembleia. Por isso que lá em 1 Coríntios 14, vai falar assim, falem 2 ou 3, né, e os outros julguem. E quando menciona lá o falar em línguas, fale um após o outro, e haja quem interprete. Percebe? Tudo com ordem, tudo com decência. Ele vai falar da indecência também, lá em 1 Coríntios 14, né? A respeito de ser indecente. Mas eu gostei dessa comparação com Levítico 21, 20. Vamos até dar um pulinho lá para ver. Porque é exatamente isso. Uma pessoa com coceira, só fala que não podia... Algumas pessoas que não poderiam atuar no santuário. Então, um deles era o que sofresse de sarna, que tivesse uma coceira. Sarna para dar coceira. Em Provérbios 29, 20 também, esse comentário aqui cita um versículo, eu acho que o comentário não sei de quem que é aqui. 29, Provérbios 29, 20, ele diz assim: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Tem um outro versículo também que eu acho que é Provérbios: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Você fazer cara de paisagem. Você está num lugar cheio de autoridades, né? Então, você vai chegar lá, o quê? Vai meter o bico, vai começar a dar palpite? Não. Faça cara de paisagem, faz cara de quem está entendendo tudo e não entendendo nada ao mesmo tempo e fica na sua, porque até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então, é melhor que você saia dali depois sem ter acrescentado nada, sem ter falado nada. Então, todas essas coisas aqui são relacionadas ao exercício dos dons. E aí eu cheguei no versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, essa é a maneira de exercitar o amor na Assembleia. Nós teríamos agora, nos versículos seguintes, as coisas que acabam e as coisas que não acabam. Não sei se nós temos tempo ainda, ou se isso já é para outra reunião, para outra live. A gente tem 35 minutos, mano. Então, vamos entrar nesse assunto. Tudo Mas bem com vocês? Tem uma pergunta aí do irmão Márcio. Opa, vamos ver a pergunta. Ele pergunta aqui: exortação sem amor, quando o irmão usa a palavra para exortar, mas você não sente paz, pode ser uma exortação sem amor, sem a direção do Espírito? Está perguntando. Olha, a questão da direção do Espírito é o seguinte: mesmo quando o Espírito dirige, o dirigido, ele tem a responsabilidade de como ele vai usar aquela direção que o Espírito deu. Tipo assim, eu recebi do Espírito Santo o desejo de exortar um irmão, né? Porque ele fez alguma coisa errada. Então eu penso, puxa, eu tenho que exortar aquele irmão. Aí eu chego lá e já dou uns tabefes na cara dele. Ah, que besteira que você fez, cara, que é isso? Não. A maneira de exercer o dom precisa ser com amor. Você recebe do Espírito Santo a tarefa, mas o amor é você que coloca na receita para exercer essa tarefa, para executar a tarefa.
né? Eu posso bater com calma um prego, porque é uma peça muito delicada, né, que eu estou trabalhando nela, ou posso descer a marreta nela e arrebentar tudo. Então, a maneira de você executar a tarefa que foi inspirada pelo Espírito é sua responsabilidade. Então, é claro que uma pessoa a quem você vai exortar, você tem que ter amor. Porque se você exorta, você tem que saber que você também está se colocando na condição de ser exortado amanhã. Né? Então, você tem que lembrar isso, que você tem que chegar por baixo. Não chegar, não é exército. A Assembleia não é um quartel. Daqueles tipos de filme americano, que o cara grita no nariz dos soldado. Não é isso. Tem que ser com amor. Tanto é que, mesmo nas reuniões da Assembleia, o ministério precisa tomar muito cuidado para não cozinhar o cabrito no leite da mãe. Não sei se todos aqui conhecem essa expressão, mas ela está na Bíblia. O que é cozinhar ou cozer o cabrito no leite da mãe? Êxodo 23, versículo 19, ele aparece em duas partes, também aparece no capítulo 34. Mas no capítulo 23, versículo 19 de Êxodo, diz assim: as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Quem lê isso fala assim, mas quem tem que ver esse cabrito com essa história? E ele repete depois, no capítulo 34, a mesma coisa. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. O que isso quer dizer? O leite é o que dá vida para o cabrito. Um cabritinho, no começo, ele ainda não come capim, ele tem que tomar leite. Então, você não pode usar aquilo que Deus criou para dar vida para matar o cabrito. Percebe? Então, quando nós exortamos, ou mesmo quando nós ministramos a palavra, nós precisamos tomar cuidado com o nível dos ouvintes, com o estado dos ouvintes, a condição dos ouvintes, para não cozinhar o cabrito no leite da mãe. Ou seja, para não usar a palavra de Deus, que é para dar vida, de maneira a matar os ouvintes, de maneira a fazer todos saírem dali sentindo mal, né? Impactados com aquilo. Tem uns que gostam de impactar as pessoas, de colocar fardo nas pessoas, de colocar culpa, né? Deixar a pessoa sentindo culpa. Não cozerás o cabrito no leite da mãe. Tem um versículo que fala assim: conhece as tuas ovelhas. Conheça. Deixa eu ver se está assim, não, deve estar de outra maneira. Eu tenho um grande problema aqui nesse teclado desse computador, que desapareceu o C cedilha dele. João, não é João. João lhe fala, eu conheço as minhas ovelhas, mas é outro versículo que eu estava querendo encontrar. É Provérbios 27, 23. Procura conhecer, eu estou devia ser atualizado, deixa eu pular para outra aqui. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Então, uma pessoa que ministra a palavra de Deus na Assembleia, ela tem que conhecer o estado das suas ovelhas.
o que elas estão passando, o que elas estão sentindo. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com a Assembleia ou com as coisas do Senhor, mas dá para ter uma boa ideia do que eu estou falando. Eu fui uma vez contratado por um banco de São Paulo para fazer uma palestra de manhã cedo, tipo, eram 7 horas da manhã, ou 8 horas da manhã. A gerente me contratou, o superintendente me contratou para fazer a palestra antes deles entrarem no trabalho. Então, o pessoal chegou todo lá para a minha palestra. Depois da palestra teve um café para todos, um café da manhã, um lanche, né? E aí eles começaram a trabalhar. Então, quando eu cheguei, não deu tempo de conversar com a gerente. Eu já cheguei, já fui para a sala, estava todo mundo na sala sentado, já esperando o começo da palestra. Fiz a palestra, brinquei, falei várias coisas engraçadas, que sempre colocam algumas histórias engraçadas no meio da palestra e tal. Mas nada, nenhuma reação. As pessoas olhavam para mim assim, todas com os olhos vidrados. E eu pensando, cara, não estou agradando em nada. Esse pessoal está me odiando aqui. Nossa, mas nenhuma reação. Contava uma coisa assim, que em alguma outra palestra eu contava, todo mundo gargalhava. Ali ficava tudo assim. Tudo com aquela cara de defunto, né? Eu falei, meu, que terrível isso que aconteceu. Quando eu terminei a palestra, aí a gerente veio conversar comigo e falou, Mário, foi ruim, pena que nós não pudemos conversar antes de você começar a falar. Você deve ter percebido que o pessoal está tudo em choque, né? Está todo mundo... É que ontem à noite entraram ladrões na agência e esse pessoal todo, todos os funcionários ficaram reféns, com arma apontada para a cabeça, na agência, várias horas, entrou na noite, até os bandidos cataram o que eles queriam e fugir, eles foram reféns de bandidos. Então, eles estão todos em estado de choque. E se eu tivesse antes conversado com a gerente, ela teria me passado essa informação, eu teria mudado minha maneira de apresentar, porque eu estava já ali, eu estava fazendo graça, estava achando que estava tudo bonito, né? Tudo bem. E os caras estavam lá sofrendo terrivelmente, querendo chorar, as moças tudo com lágrimas nos olhos, né? Então, conheça as tuas ovelhas. Então, o ministério, ele tem que ter quem ministra tem que ter essa sensibilidade. Alguém aqui escreveu, o Antônio Carlos Santana, falácia pretérito perfeito do subjuntivo. Não é à toa que eu tirava nota baixa de português. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Realmente eu não ia conseguir tirar isso da cartola de jeito nenhum. Márcio Mota. Deixa eu ver aqui quem foi que fez a pergunta. Márcio Mota, já expliquei, né? Então, Márcio Mota, não se esqueça disso. Não cozinhar o cabrito no leite da mãe. A palavra de Deus é para dar vida, não para tirar vida. Tinha o aramaico também, né? Sim, o José Newton lembrou aqui que uma das línguas no tempo do Novo Testamento era o aramaico. O aramaico era um hebraico, na realidade, era um hebraico popular. Era um derivado do hebraico. Assim como o português é derivado do espanhol, o aramaico era derivado do hebraico. Penso eu, não sou linguista, mas deve ser isso. Lindeza das Arábias, eu não entendi essa. KKKKK. Vocês não ficaram refém do banco, pelo jeito. Essa de médium eu sofri. Era quinta pela noite. Gritos irritantes, quase que voei pela janela do terceiro andar. É isso aí. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado, Provérbios 27, 23. O versículo que tinha a palavra sarna era... Deixa eu achar de novo aqui. É Levítico 21, 20. Ali fala
dos diversos tipos de doenças e defeitos físicos que impediam alguém de exercer um trabalho no tabernáculo e depois no templo. Então, não podia ser cego, não podia ser anão, não podia ter sarna, não podia ter uma série de coisas. Então, o versículo é esse de Levítico 20, falei já, esqueci. 21, 20. 21, 20. Isso. O homem que tiver belida no olho, ou em sarna, ou em pingens, e com testículo quebrado, porque ele não consegue se multiplicar. É interessante que tem uma lição bonita nessa questão, que tem um versículo depois lá em Reis, que fala que Davi sentia ódio pelos aleijados. E, no entanto, ele acolheu um dos filhos de Jonatas, que era aleijado, de ambos os pés. Era o nome dele, Mefibosete. Ele acolheu Mefibosete na sua corte e tem um pensamento muito, muito bonito, né? Que pensar que todos os dias Mefibosete comia na mesa do rei. Mas como que ele podia, se Davi não gostava de aleijados? É porque os pés dele ficavam debaixo da mesa. Então, a graça de Deus faz isso conosco. Ela esconde os nossos pés aleijados debaixo da mesa e nos aceita na comunhão com Ele. É um livreto muito bonito. Procure no acervo digital cristão, ou na Verdades Vivas, chama-se Mefibosete, é o nome do livreto. Aí conta essa história. A irmã Viviane levantou a mão aí, não sei se ela está querendo fazer uma pergunta, irmã Viviane. Oi, Viviane. Ah, está aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. 16, versículo 8, né? Olha, na realidade, eu acho que seria como hoje você falar assim, eu não vou viajar antes da Semana Santa. Porque o Pentecostes era uma festa importante no judaísmo. E devia ter muita movimentação de gente, devia ter muita coisa acontecendo no Pentecostes. Mas eu não creio que Paulo estivesse falando isso porque ele fosse um que celebrasse o Pentecostes. Nós sabemos que a igreja foi formada em Atos 2, que era dia de Pentecostes, segundo a lei dos judeus, né, das festas judaicas. Mas eu não acredito que Paulo estivesse dizendo para guardar o Pentecostes, não tinha nada a ver isso. Mas era porque era uma data, ali na Judéia, uma data importante, né? Era como se fosse um feriado prolongado para nós aqui hoje. Tinha aqui o José Newton perguntou por que aquele que tinha testículo quebrado, né? Qual seria o significado? Ele não conseguia se multiplicar. E a função do crente é a multiplicação, né? Pela palavra de Deus, claro. Mais algum? Não? Irmão Mário, boa noite. Oi, boa noite, Alexandre.
Eu tenho uma pergunta, já que a gente está no assunto aí de dons, né, e o amor no exercício dos dons, eu queria saber, assim, o dom de pastor, né, a gente sabe, a gente entende pela palavra do Senhor, né, que o Senhor é que dá os dons, né, e no exercício dele, o dom do pastor é um dom universal, é para toda a igreja, né, da forma que a Bíblia nos explica, que os irmãos também passam para nós, a gente tem aprendido, e que a mulher, ela não tem o dom do pastor no sentido denominacional, né, que eles colocam uma pessoa como pastor ali, como à frente de uma congregação, de um ministério, né, como um líder, né, mas eu queria saber o seguinte, a mulher poderia ter o dom do pastor no sentido bíblico, né? Ela ter esse cuidado pelas ovelhas, né? Ela ter porque tem a mulher já tem essa característica, né? Do cuidado, de saber como os irmãos estão, e procurar saber dos irmãos, essas coisas que é característico do dom de pastor. Seria correto a gente achar que a mulher ela teria um dom de pastor nessa, nessa, como é que diz? No sentido bíblico do verdadeiro dom do pastor, ou não? Eu entendo que sim, viu? Não sei o que outros irmãos pensam disso, mas eu Que acho a que gente até... vê também que o Senhor Jesus, né, não te cortando, ele compara esse dom, ele dá, assim, como é para a gente entender esse dom de pastor, ele compara com o pastoreio de ovelhas, né, no literal, né, do pastor de ovelhas mesmo, né, de cuidar de ovelhas, de arrebanhar as ovelhas, inclusive mulheres, né, do Antigo Testamento bíblica que eram pastoras de ovelhas, né, era a mulher de Isaac, né, era uma pastora de ovelhas, né, Ali, Rebeca. ali era pastora no sentido de cowgirl, né? Que a gente fala hoje. É isso, Cowboy, isso. cowgirl, né? E Mas, ele compara, né, como se fosse um pastor de ovelha que cuida das ovelhas, né, que ele é o bom pastor, né, ele inclusive dá que é, cuida das ovelhas. bom, quando a gente lê vamos à Bíblia, Efésios capítulo 4, nós vamos ver no versículo, isso diz, subindo ao alto, versículo 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esse homens aqui não é varões. Aqui, a palavra homens, deixa eu ver aqui como é que diz no dicionário bíblico. Antropos é o ser humano, tanto homem quanto mulher. Antropos. Se fosse homens, masculino, seria quando a gente vai lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, aí no grego seria aner. Aner, que é varão. Quero que os varões orem em todo lugar. Então, aqui é específico para os varões. Mas lá em Efésios 4, quando subiu por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens, aqui é no sentido de seres humanos. Então, como ele deu dons aos homens, e depois ele vai explicar no versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Você vai perceber aqui que ele não está dizendo ele mesmo
deu o dom de apóstolo para uns, o dom de profetas para outros, o dom de evangelista para outros e o dom de pastor e doutores para outros. Ele deu a pessoa para o dom. E ele deu uns para apóstolos. E ele deu outros para profetas. Deu outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, esses dons são os dons de Cristo. Eles são diferentes das manifestações de 1 Coríntios 12. Lá são manifestações do Espírito. Como o Espírito usa cada pessoa. Embora na nossa Bíblia está escrito dons, não é? Mas não tem no original, não tem dons ali. São manifestações espirituais. Mas aqui, a pessoa incorpora o dom. O dom está costurado na pessoa. Então, um evangelista que nunca prega o evangelho na vida, ele vai continuar sendo um evangelista. Está usando mal o seu dom, ou não está usando o seu dom. Está desperdiçando o seu dom, mas ele é um evangelista. Então, ele recebeu. Agora, isso, tanto homens quanto mulheres. Mas mulher pode evangelizar? Sim, porque evangelizar é anunciar que Cristo veio, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou e que Cristo voltará. Esse é o resumo do Evangelho, que você vê lá em 1 Coríntios capítulo 15. Agora, ela sendo mulher, ela saberá que não deve fazer isso em todo lugar. Assim como lá em 1 Timóteo 2, fala, os varões orem em todo lugar, então a mulher vai saber que não cabe a ela orar em todo lugar. Cabe aos varões isso. Então, ela tendo o dom de evangelista, ela não pode exercer esse dom em todos os lugares. Mas é muito evidente que se ela é uma enfermeira que está à beira da cama de um moribundo no hospital e o homem está quase morrendo, ele fala assim, eu estou desesperado, para onde eu vou? Ela fala, sinto muito, meu filho, eu não tenho nenhum irmão aqui para pregar o evangelho para você, eu não posso dizer para onde você vai para o inferno, porque não vai dar tempo agora de ligar para o irmão, mandar vir aqui, tá, para pregar o evangelho para você. Percebe? Você não pode nem pensar num absurdo desse, né? Que é completamente... Então, ela tem o dom, sim, só que ela vai saber quando usar e quando não usar esse dom. Então, a mulher, ela pode ter o dom de evangelista, ela pode ter o dom de pastora, ela pode ter o dom de doutora ou mestre. Mas como ela não ensina, ela vai exercer esse dom dentro da esfera em que ela pode ensinar. Como? Crianças. Ensinar o evangelho para crianças pequenas. Ou ensinar as irmãs mais novas, como fala em Tito capítulo 2, a serem boas donas de casa, fiéis aos seus maridos, etc, etc, etc. Ali é uma ordem distinta do Espírito Santo para as anciãs ensinarem as mais jovens. Então, mulher ensina, claro, está lá escrito, ó, ensine as mais jovens. Que assunto? Aí é outra história. Percebe? Então, é muito, muito importante ter essa sabedoria, esse discernimento. Por exemplo, nos tempos apostólicos ainda, quando nós não tínhamos todo o cânon, esse assunto vai ser da próxima live, não tínhamos ainda todo o cânon das escrituras, todo o conjunto das escrituras que nós temos hoje, então havia ainda profecias no sentido de revelações, de coisas trazidas como novidade, tá? E lá em Atos você encontra que Filipe, as filhas de Filipe, acho que eram 4 filhas, se não me engano, ele tinha as filhas que profetizavam, elas eram profetisas, está escrito lá. E Filipe é chamado, o único na Bíblia que é chamado evangelista. O único que é chamado pelo seu dom, exceto também os apóstolos e profetas, né? Porque tinha os apóstolos Paulo, por exemplo, coloca um apóstolo antes do nome dele, ou o profeta Ágabo, por exemplo. Mas Filipe tinha essas filhas que eram evangelistas. Então, quando Paulo chega na casa de Filipe, tinha filhas que eram profetisas. Por que elas não profetizaram? Porque seria impróprio para uma mulher profetizar na presença de um varão. Elas deviam exercer o seu dom na presença de outras mulheres. Podemos até lá
na passagem, né, para a gente... em Atos, Atos 21, versículo 8. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, o sete o quê? Dos sete... não, presbíteros, era... os que cuidavam de distribuir os alimentos e tal. Bom, vai aparecer daqui a pouco. Memória de... um dos sete diáconos, um dos sete diáconos. Então, aqui fala, no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entramos em casa de Filipe, o evangelista, e era um dos sete diáconos. Ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por alguns dias, por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se com seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Então repare aqui que havia 4 profetisas ali na casa de Filipe, mas nenhuma delas faz essa profecia, porque não seria apropriado. Então é sempre bom pensar que aqueles dons de Efésios 4, eles também são dons que foram dados às irmãs, mas elas devem ter sabedoria de como exercer esses dons. Mas quando fala do dom de pastor ou pastora, o grande problema é que a nossa mente já está muito contaminada com o cargo eclesiástico de pastor, que foi emprestado do padre da Igreja Católica. O que é um padre? Um padre é o cara que é o líder daquela paróquia. Ele é o homem que celebra a missa, que cuida de todos os elementos ali, das necessidades tal, daquela congregação. Esse é o padre. E o pároco também, né? E o pastor protestante é a mesma coisa. Então, ele lidera a missa. O padre lidera a missa, o pastor lidera o culto. Não é assim que funciona? Então, nós precisamos primeiro apagar da mente essa ideia, porque se você abrir em 1 Coríntios 14 e fizer a seguinte pergunta, falar assim, Mário, grifa para mim aí, porque ali é uma reunião, né? Quando vos reunis, está escrito lá no versículo, ele fala, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem línguas, outro tem doutrina, outro tem não sei o que. Você fala, Mário, grifa aí para mim, quem está liderando essa reunião? Eu vou olhar, e falar assim, cara, não estou achando. Claro que eu sei quem é. O Espírito Santo está liderando. Mas não tem nenhum homem ali liderando. Porque a reunião da igreja não tem um líder humano. Então, se falar assim, a mulher pode ser pastora, você logo pensa, ela vai ficar lá na frente, liderar, fala assim, vamos cantar um hino tal, a irmãzinha ali vai tocar no piano tal hino, o irmão agora faz uma oração, agora eu vou pregar para vocês. Você vai pensar nesse tipo de pastora, mas não é isso, não existe nem pastora, nem pastor com esse tipo na Bíblia. Não existe. É um dom. E o dom foi dado para a igreja, não para a assembleia local, não para uma congregação local. Assim como o evangelista é um dom universal, ele é evangelista em qualquer lugar que ele for, ele é evangelista. Ele não precisa pedir licença para ser evangelista. Ele não é dono da congregação, porque ele nem vai pregar o evangelho na congregação ou na assembleia local. O pastor também é um dom universal. E o que um pastor faz? Cuida de ovelha. Ele não é um pregador ele pode até pregar, mas o assunto dele é conhecer o bem-estar das suas ovelhas.
Então, ele é muito mais aquele que visita, muito mais aquele que vai exortar, aquele que acompanha. Ele é muito mais uma pessoa de relacionamentos do que um pregador. Entendeu? Percebe como é diferente a figura do pastor bíblico e do pastor nas denominações, que é a cópia do padre? Só não tem a batina. O pastor bíblico da igreja, ele é esse, é uma pessoa, é um que vai, é um médico, vamos chamar de médico. Ele é médico, ele é psicólogo, ele é psiquiatra, ele é tudo. Ele que vai sentir o pulso das ovelhas, ele que vai derramar o azeite na cabeça daquelas que estão com feridas de picada de mosquito, né? Que fazia o pastor de ovelhas, fazia isso. Tinha um livro muito bom de Timothy Yancey, acho que é Yancey, o autor. Eu li há muitos anos. E é sobre o pastor de ovelhas. É muito interessante porque ele faz todo o paralelo de um pastor de ovelhas mesmo com o dom de pastor. Todas as atividades, né, do pastoreio, ele faz com o dom de pastor. O autor ele é um escritor denominacional, não sei se é presbiteriano, alguma coisa assim, mas ele vai bem no ponto. Ele é um livro bastante... deixa eu ver se eu... como é que eu falei que era o sobrenome dele? Já esqueci o sobrenome dele. Yancey. Philip Yancey. Yancey. O livro é... Deixa eu só ajudar meu filho ali, que ele está indo ao banheiro. Deixa eu achar aqui. Não estou achando, não. Não achei. Bom, mas voltando então, não sei se consegui explicar direito. Uma mulher, por exemplo, ela pode exercer o seu dom visitando as irmãs, consolando as irmãs,
visitando os enfermos, detectando problemas que estão acontecendo com irmãs. Então, ela vai ter uma boa área de atuação. Ela só não pode invadir a questão do exercício público do ministério dela. Ela vai ministrar dentro de uma esfera que cabe às irmãs. Acho que foi isso, né? Bom, podemos deixar para próxima semana, a partir do versículo... O 8, mano. É versículo 8? É, Capítulo 13. versículo 8. Isso, versículo 8. Semana que vem, versículo 8, então. Isso. Então tá ok. Só Senhor, mais uma reunião em que Ele nos permite estar aqui. Agradecer aos irmãos aí que puderam participar, a Mário também. Queria pedir, Jefferson, você pode dar graças para a gente encerrar, Jefferson? Eu queria pedir o Wesley para encerrar a gravação antes. Ok. Se o Wesley puder encerrar, e aí Jefferson já dá graças e a gente encerra.